E vamos lá então, deusa maravilhosa, hoje vai dar certo? Espero que sim, deixa eu ver se tá aparecendo o gravando, ó, tá aqui falando que tá gravando, então nós chegamos, uhul, ao dia 10, maravilhosa, que delícia! Chegamos ao dia 10 dessa jornada linda dos 40 dias com a consciência crística. E eu vou fazer aquele momento do peça e receberá, então vamos lá? Primeiro, dá aquela curtida, dá aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações e deixa aquele comentário se esse está sendo o primeiro vídeo que você está chegando até aqui ou se você vem fazendo a jornada. Então eu quero saber aí que você me conte como está sendo essa sua jornada. Tudo bem? Hoje, pelo jeito, vai dar certo de fazer por aqui. E hoje, o nosso dia, nós iremos falar sobre o poder. É isso mesmo. Cristo vem dentro de nós, dentro desse topo dessa montanha, nesse espaço sagrado, nesse altar santo que nós construímos junto com Ele, onde nós estamos ali, recebendo esse aprendizado para a criação da nova consciência, para que a gente possa esse lugar. Então hoje ele vem falar sobre um tema extremamente importante, o poder. E o que é poder segundo ele? Porque perceba que a cada dia ele está trazendo novas instruções, tirando o que a gente aprendeu e trazendo uma nova forma. Para que a gente manifeste o novo, a gente precisa verdadeiramente deixar de lado os aprendizados que foram recebidos, né? Condicionados, e agora dentro do acesso, dentro da unidade, a gente começar a testar, validar as instruções que ele está nos trazendo das novas formas de olhar para novos conceitos, inclusive. E aqui ele traz que o poder é essa nossa capacidade de ser causa e efeito. Aqui é a capacidade de aproveitar o poder de causa e efeito do amor. É uma qualidade da forma, assim como é uma qualidade da união. A forma é a expressão última do poder da criação. O poder da criação, aproveitado pela forma e a serviço da forma, é o próximo passo da expansão do poder da criação. É o poder do ser elevado da forma. Aqui, onde entra o poder? Enquanto nós estamos testando, vivendo as teorias do esforço, de fazer por merecer e tudo mais, você ainda está distante de causa e efeito. Você ainda acredita, inclusive, que os outros podem te atrapalhar. Você ainda usa isso, inclusive, como justificativa, ou seja, você não se reconhece como causa e efeito. E aqui ele começa a trazer. Aqui você começa a ter um verdadeiro poder de criação. E a forma, a matéria, o ser físico, ele passa a ser, então, a partir do momento que você tem a consciência da unicidade, ele passa a ser a expressão do amor. E você se torna essa expressão do amor. Então, só vem para a forma, a partir de agora, o que você escolhe na unicidade. Porque você já está tendo acesso, você está recebendo os teus aprendizados dentro do espaço sagrado que você construiu, que você, através da tua disciplina espiritual, está acessando. Então você começa a reconhecer esse poder. Vês agora, porque a certeza da união deve ser combinada com a confiança do ser da forma. Certeza é saber que esse poder existe. Confiança é a expressão de que contas com esse poder. Então você passa a ter certeza, em contato com a fonte, você passa a ter a certeza desse poder. E agora, através da confiança neste poder, você começa então a sua experimentação de expressão disso na matéria, a expressão disso no ser, que é você. Contar com o teu próprio poder é contar com a conexão que existe entre o ser da forma e o ser da união. E através disso, unir os dois, de maneira que não haja emenda, que não haja fronteira e nem nenhum resquício de separação.
Falamos antes da convicção e da tua disposição, de assim como os apóstolos permitir que tua convicção brote da tua disposição de experimentar sua causa e o seu efeito. Eu te peço agora que estejas disposto a mover-te da convicção para a confiança. Eu não te peço que você faça isso hoje, assim como não te peço que você se mova da manutenção para a sustentabilidade hoje. Apenas estou te tornando consciente dessas diferenças, da mesma maneira que te tornei consciente entre os estados de manutenção e sustentação. Assim como os estados de manutenção e sustentabilidade, te dou razão para o movimento, cujo efeito será o movimento da convicção para a confiança. A convicção está vinculada à crença e a uma antiga falta de crença que foi superada. A confiança não está vinculada à crença, nem à superação da descrença, e, portanto, ela libera a necessidade da crença. A crença é a certeza, é a ausência absoluta de dúvida e de qualquer necessidade percebida de dúvida. Então, se você já está tendo o acesso, a primeira coisa que você experiencia é essa sensação interna de certeza. Esse é um dos primeiros pilares que acontecem ali dentro, inclusive para que você reconheça esse lugar. Então, ali te brota uma certeza que não vem mais de toda a leitura, de tudo que você buscou. É uma certeza inerente daquele espaço que foi criado. Então, você não precisa mais acreditar, você não precisa mais de uma crença, porque você tem a confiança, porque você está experimentando, experienciando isso diretamente da fonte. E ali a dúvida cessa, porque agora você tem o contato direto. Então agora você não precisa mais ter medo do que vai acontecer, muito pelo contrário. Agora você, pela tua vontade, viveu esse estado de unicidade e agora você busca retornar à fonte pela tua vontade. Ué, como que eu crio? Como que isso me inunda? Como que eu passo a ser a causa e efeito então? Como que eu sinto esse poder da verdade na minha expressão de quem sou? Como eu expresso o amor de ser o Criador? Então agora que começa, essa jornada desse reconhecimento do teu poder de ser o amor como causa e fonte. Tudo bem? Então agora isso vem dessa certeza, assim como você já teve a intuição e que em alguns momentos você escolhia ouvir e depois vinha uma notícia e você entendia, uau, era uma intuição mesmo, que bom que eu não fui. Ou de vezes que você teve a intuição e você duvidou dela e aconteceu algo, você falou, deveria ter ouvido. Assim como você não tem a confiança ainda na tua própria intuição, ele traz que nós também não temos a confiança ainda nos nossos sentimentos, porque nós somos enganados tanto pela intuição quanto pelo sentimento. Só que a partir de agora a gente precisa se colocar em contato com os sentimentos, para a gente verdadeiramente aprender a ouvi-los de verdade, sem os julgamentos, que ele já ensinou isso, para que a gente possa se apropriar deles, deste novo estado de certeza. A certeza de como eu me sinto quando determinado pensamento chega até mim. Então aqui você vai começar a compreender e dentro do estado de unicidade interpretar, para que você vá desenvolvendo esta habilidade de confiar no teu ser. Riquíssimo, né? Então os sentimentos vêm do conhecimento inato do ser da forma ou do corpo. E o corpo é uma forma dada, só que por muito tempo foi negligenciado os teus sentimentos. Então hoje você foge de ter contato, você muitas vezes reprime sentimentos. Ele fala, não, agora a gente precisa
desfrutar deles. Agora a gente precisa estar em relacionamento direto com esses sentimentos para a gente ser capaz de ouvir essas camadas, essas nuances do que eles verdadeiramente estão expressando, para que eles possam nos conduzir. E aqui ele traz que, para a gente sair da questão baseada também em imagem versus presença, ele traz aqui que ele precisou se revelar a nós, no começar essa conversa com a imagem de Jesus, o homem, para depois nos ensinar sobre a consciência crística. Desculpe. Para que a gente tivesse acesso ao acesso, porque a gente não estava preparado para reconhecer que eu sou. Então todo esse caminho vem sendo desenhado principalmente por conta das crenças que nós temos. Só que ainda assim, a gente tem uma imagem do que a gente deveria ser. E agora a gente começa a abrir mão tanto da imagem do nosso eu ideal, quanto da imagem de Jesus, para a gente se fundir sem forma, para que a gente não tenha mais nenhum falso ídolo neste lugar, mas que sim, a gente esteja ali em presença, sem imagem nenhuma, sem forma nenhuma, tá? E aí a gente vai substituindo isso para que a gente possa construir essa nova relação da experiência direta que é dada a você. Como acredita que os teus sentimentos te confundiram no passado, então neste momento você ainda tem dúvidas acerca dos teus sentimentos, como tem dúvidas acerca de ti mesmo. E você pensa que é necessário saber antes de agir. E ele fala, isso é válido, mas é tolo você duvidar de algo que você sabe, que te levará à certeza. Então ele fala, continue a tua prática. Aqui nesse momento suspenda as tuas crenças temporariamente para que você possa verdadeiramente viver esse estado de unicidade direto com a fonte, porque essa certeza te é dada ali dentro. Então escolha todos os dias voltar a esse lugar para apreciar essa certeza que você recebe ali dentro, porque ali você vai receber o que é necessário para o teu autodesenvolvimento desta relação de unicidade, para a expressão deste teu próprio poder, para que você possa entrar em contato com os teus sentimentos, para que você possa aprender a ouvir a tua intuição, a desenvolver essa autoconsciência. Então aqui é onde a gente começa a nossa jornada, né? Você teve o acesso, ele é um indício de que a tua jornada começa a partir de agora. E aqui então a gente começa a substituir, e aqui ele traz um papel importante, quando ele fala dessa questão de que ele precisou se apresentar como Jesus, depois como Cristo, depois o Cristo em ti, depois a consciência, depois o teu ser. Porque até então a gente precisava de algo externo, porque a nossa autoconfiança está tão minada de não saber quem somos, que ele não podia falar diretamente que o poder é você. Então ele precisou ir fazendo esse caminho para que a gente tivesse contato da experiência direta, mas agora ele fala, perceba que nunca esteve fora, sempre foi você, é ele te conduzindo a essa experiência. E aqui agora ele fala, então agora vá dissipando o homem Jesus, vá dissipando a consciência crística como algo externo e vá tendo o teu contato direto. Por enquanto ainda parece que a gente acessa algo, mas na realidade é o ser que somos, que a gente vai deixando as barreiras e se permitindo cada vez mais se inundar desse ser, tá bem? Então agora transfere a tua confiança a mim, transferiste a tua confiança a mim e ao estado de unicidade. Agora, isso foi proposital. Agora te é pedido que retornes à completude, a um estado em que você não se veja mais separado de mim. Então agora ele quer que você se aproprie. A apropriação do isso é o que eu sou. Eu sou, tá? Para que você consiga agora permitir que isso se funda em um só.
agora é o todo. Agora deixa de ser o Espírito Santo, Jesus, consciência crítica, não, é eu sou o eu sou. Então agora começa esse caminho de apropriação. Foi necessário percorrer tudo isso para que você encontrasse essa certeza, mas a partir dessa certeza começa a fusão, digamos assim, esse ponto onde você começa a se fundir e receber, reconhecer a tua verdadeira identidade, reconhecendo a tua intuição, reconhecendo os teus insights, reconhecendo que você é a fonte. Então agora começa a verdadeira jornada, tá? E aqui ele traz, você era incapaz de ver ambos como o mesmo, pois você não reconhecia essa igualdade em ti. Então ele precisou lapidar este caminho para que a gente se permitisse chegar ao acesso, mas agora, olha, agora que você entrou, você é isso. Isso que é você, é isso que eu sou. E foi isso que o homem Jesus descobriu há 2000 anos, este lugar, né? Então agora, pare de achar que essa voz é a voz da consciência crística e comece a reconhecer que a voz da consciência crística é a voz do teu ser, para que você comece a desenvolver, estabelecer esta confiança no ser que é você. E é isso então que é a tua verdadeira identidade, e é isso então o tempo da segunda vinda do Cristo que é você. Continuarei contigo para te indicar o caminho, mas a partir de agora você começa a viver o verdadeiro diálogo interno, o verdadeiro compartilhar em relacionamento, onde uma troca acontece, favorecendo o teu progresso imensamente. Então agora é a chave para que você comece plenamente a participar da construção do teu ser. É onde você começa a identificar os teus sentimentos e ouvi-los e reconhecê-los. É onde agora você começa então a perceber esse estado de paz livre das limitações do corpo. Aqui ele fala pra gente um pouco mais na questão da imagem, né? Que nós criamos ali imagens. E aqui ele vai usar uma analogia pra gente olhar para as pessoas que já faleceram, né? Então ele traz assim, ó. Deixa eu pegar essa parte aqui porque é bem legal. Já te pedi uma vez que você revisitasse as suas ideias sobre a vida após a morte. Uma vida em que a maioria de vós acredita que reina em um estado de paz e que o espírito é livre do corpo. No entanto, se pensasses agora em uma pessoa conhecida que já faleceu, provavelmente você não pensaria nela de uma maneira muito diferente de como ela era em vida, mesmo embora sejas capaz de imaginá-la em um estado livre das limitações do corpo. Essa é a melhor ideia que posso dar sobre como imaginar o ser elevado da forma, não muito diferente de como és agora, mas um estado de paz livre das limitações do corpo. O que ele quer trazer? A gente não precisa ter esse falecimento para a gente reconhecer o ser. A gente pode aprender a nos reconhecermos dessa maneira agora. Então é isso que ele vai nos conduzir. Eu não estou vendo a tela do meu celular. Deixa eu mudar isso aqui de posição. Porque o solzinho pegou ali absurdamente. Então eu não sei se você está me vendo ou se você não está me vendo. Vamos mudar o ângulo. O trem aqui. Aqui. Ufa. Vamos mudar. Oi, filhinha. Você já pediu a porção? Então ele traz isso para a gente conseguir
se perceber que a gente acredita tanto na forma, mas quando a gente pensa nessas pessoas, a gente sabe que elas estão num lugar melhor. A gente acredita de alguma maneira nisso, que elas estão livres das coisas terrenas. E é isso que a gente vai viver. É estar livre dessa identificação com o corpo. Reconhecer o ser sem forma, né? E trazer ele para essa experiência e não mais acreditar nessa ilusão, nessa limitação do corpo. Só um minutinho que eu vou pedir. Só um minutinho. Certo? E aí a gente começa então a nos reconhecermos. Então, quando você tem o acesso, começa essa desidentificação com o corpo, né? Você percebe que isso, a gente usa o corpo para entrar neste lugar sem forma. É muito louco, né? Mas se você já está fazendo as práticas aí, você já deve estar vivendo essa experiência. E aí você começa a perceber que você não é o corpo. E aí você começa a receber, então, os aprendizados a partir desse lugar. Então é isso que nós vamos ser chamados a viver aqui agora, tá? E agora a gente vai começar a perceber que isso não vai tirar da gente os sentimentos que nós temos. Aqui, lembrando que não substitui a leitura, tá? Aqui ele traz, né? Você pensa que os líderes mundiais, que as pessoas que foram consideradas iluminadas, então, a partir daqui, a gente começa então a acolher, aceitar os sentimentos que vêm, porque esses sentimentos agora que a gente começa a viver no tempo da unidade, eles vão ser, digamos que, os nossos professores. Por quê? Porque é onde a gente vai começar a ter contato com o mundo, com a vida externa, que nos leva a ter determinados sentimentos, porque vem dos aprendizados que a gente teve antes, e aí a gente consegue olhar para isso, amar, aceitar o que sentimos, uma indignação, uma raiva, uma inveja e tudo mais, e levar isso para a fonte, e entender, obrigada, o quanto isso só vem por conta das distorções dos aprendizados que a gente teve até aqui. Então, agora a medida é: abrace o seu poder, abrace os sentimentos que vêm, abrace as novas experiências por inteiro, por completo. Você já chegou, você já teve o acesso. Nossa, eu devia ter pedido essa mesa antes. Chegou a mesa aqui? Eu vou até mostrar pra você. Eu tô aqui com a cadeirinha que eu trouxe, aí ele traz uma mesa dessa. Olha, olha, meu povo. Dá até pra eu botar o livro? Eu devia ter trazido ela antes aqui. Oh, glória a Deus. Que bênção. E aí ele traz, aí isso vai começar a mostrar pra nós onde a gente ainda tem medo. Então, onde a gente ainda precisa levar esse amor, acolher cada uma dessas partes que foram rejeitadas, cada uma dessas partes que foram suprimidas, né? Cada uma das vivências que a gente teve na nossa vida, mas a gente não vai precisar ir buscar. Elas vão começar a vir à tona. Isso que é o muito lindo desse período, diferente de tudo que você aprendeu, que você ia lá buscar nas memórias passadas. Aqui não.
que ele fala, relaxa. Agora você está nesse contato com a unidade, com a unicidade, reconhecendo o teu poder, reconhecendo quem é você. Então agora você vai aprender a criar essa nova vida. E aí o que a vida apresenta para você, você recebe, você aceita nesse espaço sagrado. Se tem algum tipo de sentimento que veio à tona, é nesse espaço que você começa então a entregar e pedir ali, me explica, traduza isso para mim. E aí pode vir, por exemplo, nossa, aqui eu me sinto assim porque eu fui condicionado a me ver pequeno em relação ao outro por causa de XYZ. Mas é quem eu sou? Não. Quem eu sou? Eu sou o ser. Então tem sentido eu manter isso ativo? Não. E aquilo se vai. Simplesmente de um lugar de leveza, de amor. E aí você começa então a mudar as tuas relações naturalmente, sem nenhum esforço. É muito lindo porque aqui nasce a verdadeira partilha da vida e da magia de como ela se apresenta. Aqui nasce o olhar para como a vida verdadeiramente é incrível, consegue compreender o quanto ela conversa com a gente, o quanto o outro é esse espelho, porque o outro vai me gerar determinado sentimento, mas o outro está se tornando, portanto, o meu professor. Porque o outro não existe, lembra? Somos o todo, e aí eu consigo falar com o Cristo em ti, eu consigo ver que existe o Cristo em ti como existe em mim. Então eu me reconheço para além da forma, eu me reconheço no ser em unidade. E aí eu sei que esse ser em unidade é o que eu sou, mas é o que você é. E aí eu posso escolher acreditar na história, na narrativa que você conta, ou entender que está tudo bem, porque você ainda não sabe quem você é, o outro ainda não sabe quem é, ele não está vivendo essa jornada e está tudo bem, mas você sabe que ali existem duas coisas. O ser construído pela identidade construída, mas você sabe que dentro dele existe o ser crístico. E você pode se relacionar com o Cristo nele. Sabia disso? E aí você pode amá-lo. E amá-lo ainda mais, porque ele ainda nem se reconhece com esse poder que ele tem. E aí você ouve sim, mas de um lugar de amor, você não precisa se identificar com a história, com a narrativa, com o drama, com o trauma, com o que quer que esteja acontecendo. Você não mais se identifica. Mas você consegue entender que aquilo tudo é um sofrimento que está vindo à tona para que ele possa então viver essa jornada, caso ele decida viver essa jornada interna também. Então, a vida vai trazendo esses professores para a gente reconhecer cada uma dessas partes que dói ainda, que trazem esses sentimentos, são partes para ser amadas. Porque é só o amor que vai transformar. Então, é muito divino, é muito sagrado. E aí você entende sim que dói. E você entende sim que é ali que você ama. Nesta profundidade do ser que é você. Então, abrace o seu poder. Abrace esse desejo de ser causa e efeito, de ser o amor, de expressar o amor a partir deste lugar que nasce através de você. Espero de todo o meu coração que eu tenha conseguido tocar mais essa partezinha, que você verdadeiramente esteja se dedicando, não se esforçando, se dedicando a estar disponível para acessar, entrar, adentrar o lugar sem forma, em unidade, que é você, para que você viva essa transformação, essa renovação
esse transbordar da vida, do amor, de tudo que é você. Te amo, te honro, te vejo e deixe aqui o seu comentário de como está sendo toda essa jornada para você. E me conta, ficou legal aqui na praia? Rolou? Da hora? É isso. Deixa eu ver como que eu paro a gravação. Interromper gravação.